Daí, piazada, de boa? Vocês sabem quais são os maiores campeões cariocas por década? E quais os times que mais venceram o campeonato estadual de forma consecutiva? Se você não sabe essas e outras muitas curiosidades, vem comigo e vamos ver no vídeo de hoje o ranking dos maiores campeões do campeonato carioca. Vamos lá, piazada! A primeira edição do Campeonato Carioca foi disputada em 1906, com o Fluminense sendo campeão. Já em 1907, houveram dois campeões, Fluminense e Botafogo. Isso ocorreu pois os clubes não chegaram num consenso sobre a forma de desempate do campeonato. E depois de muitas batalhas judiciais, em 1996, declarou-se que ambos os times foram campeões. O Fluminense, dessa forma, foi o primeiro tetracampeão carioca, pois venceu também em 1908 e 1909. Em 1912, novamente houveram dois campeões, mas esse por outro motivo. O carioca AFRJ foi vencido pelo Botafogo, já o LMSA foi vencido pelo Paysandu. Em 1914, o Flamengo levantou seu primeiro troféu estadual. De 1917 a 1919, o Fluminense consegue seu primeiro tricampeonato e se torna assim também o maior campeão da década de 1910, com 4 títulos conquistados. A década de 1920 começa com o Flamengo vencendo seu segundo bicampeonato da história. Já em 1923, o Vasco vence seu primeiro campeonato carioca da sua história. E em 1926, o São Cristóvão é campeão e conquista seu primeiro e único título do Campeonato Carioca. De 1927 a 1930, 4 times alternaram o título do Carioca: Flamengo, América, Vasco e Botafogo. Dessa forma, o maior campeão da década de 20 foi o Flamengo, com 4 títulos conquistados. Em 1931, o América é campeão pela 5ª vez, ficando em terceiro na classificação por títulos. Terceiro lugar esse que foi retomado pelo Botafogo nos anos seguintes, pois o clube conseguiu o último tetracampeonato da história do estadual, vencendo 4 edições seguidas e chegando a 8 títulos. Lembrando que de 1933 a 36 houveram 2 campeonatos estaduais por ano. Por isso, além do Botafogo, eles foram vencidos por Bangu em 33, Vasco em 34, América em 35 e Vasco e Fluminense em 1936. Fluminense, que chegou ao segundo tricampeonato carioca de 1936 a 38. E aí vai a primeira curiosidade. Em 1941, o jogador do Flamengo Silvio Pirillo marcou incríveis 39 gols e até hoje é o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Carioca. Mesmo assim, naquele ano o Fluminense foi campeão. Dessa forma, o maior campeão da década de 30 foi o Botafogo com 5 conquistas. Num dos melhores momentos do Vasco na história, ele venceu 5 das próximas 8 edições do campeonato. Os títulos vascaínos foram intercalados por 2 títulos do Fluminense em 46 e 51 e 1 do Flamengo em 1948. Os maiores campeões da década de 40 foram Flamengo, Fluminense e Vasco, empatados todos com 3 títulos. Curiosidade número 2. O Flamengo é o time com mais tricampeonatos entre todos os times cariocas. No total, foram 5 vezes em que o rubro-negro foi campeão 3 vezes seguidas. Nos 10 anos seguintes, com exceção do Vasco em 61 e 62, nenhum outro clube conseguiu erguer a taça 2 vezes seguidas. Nesse tempo, Vasco, Botafogo, Fluminense, América e Flamengo alternaram os títulos. Curiosidade número 3. O Fla-Flu de 1963, que decidiu o título,
foi o maior público até então registrado em toda a história do Campeonato Estadual do Rio. Se tem registros que 194.603 torcedores assistiram àquela final. Em 1966, o Bangu conseguiu o segundo e último troféu da sua história. Em 67 e 68, o Botafogo conseguiu seu segundo bicampeonato do Cariocão. Curiosidade número 4. A partir do último título do Botafogo, foi que ele iniciou o maior jejum de títulos entre os 4 grandes do Rio. Foram 21 anos entre 1968 e 89. Vasco, Flamengo e Fluminense têm um jejum máximo de 12 anos cada. Novamente, nos próximos 10 anos, com exceção do Fluminense em 75 e 76, nenhum clube ergueu o troféu 2 anos seguidos. Fluminense, Vasco e Flamengo alternaram os títulos de todos esses anos, com o Fluminense chegando nesse tempo à marca de 20 títulos estaduais. Em 1979, pela última vez, foram disputados 2 campeonatos cariocas no mesmo ano. O campeonato adicional se chamou Campeonato Carioca Especial de 1979 e ambas as edições foram vencidas pelo Flamengo. Dessa forma, o maior campeão da década de 1970 foi o Flamengo com 5 troféus. Já o maior campeão da década de 80 foi o Fluminense, com 4 conquistas, que nesse intervalo conseguiu seu terceiro e último tricampeonato da história do time, de 83 a 85. Botafogo encerrou um jejum de 21 anos sem título, e em 89 e 90 chegou também ao terceiro, porém último bicampeonato do Carioca. A década de 90 teve mais títulos do Vasco, que venceu 4 edições. Inseridos nesses 4 títulos está o único tricampeonato estadual da história vascaína, entre 92 e 94, chegando à marca de 20 títulos estaduais. Curiosidade número 5. O Romário é o jogador que mais vezes foi artilheiro do Campeonato Carioca. Ao todo foram 7 artilharias em toda a sua carreira. 5 delas foram consecutivas, de 96 ao ano 2000. E antes de apresentarmos as últimas 2 décadas, piazada, me diga uma coisa, você gostaria de ganhar dinheiro na internet? Isso mesmo, ganhar dinheiro sem sair de casa? Eu tenho uma coisa a te dizer, você pode conquistar esse sonho mesmo sem gastar muito, e daqui 1 mês estará ganhando muito mais do que imagina. Você conhece o Peter? Sim, o dono de vários canais aqui no YouTube, que somando todos eles dão quase 20 milhões de inscritos, ele convida todo mundo para viver de YouTube. Galera, eu fiz esse curso e posso dizer por experiência própria que ele é excelente. Tem tudo o que você precisa para se destacar e ter um canal de muito sucesso, mas principalmente ganhar dinheiro com seu canal. O link está na descrição com um desconto imperdível. Entra lá sem compromisso e dá uma olhada na apresentação do curso. É a sua chance para aprender realmente como viver de YouTube. Voltando ao vídeo, vimos que nesse tempo, após 103 anos na liderança, o Flamengo ultrapassou o Fluminense em 2019 e assumiu a ponta do ranking, onde está até hoje. Isso aconteceu principalmente pelo fato de que tanto na década de 2000 quanto na década de 2010, o Flamengo foi o maior campeão com 6 e 4 títulos respectivamente. Com exceção do bicampeonato do Vasco em 2015 e 2016, todos os outros times venceram títulos isolados nas últimas 2 décadas. Curiosidade número 6. Fluminense e Botafogo são os únicos clubes que participaram de todas as edições do Campeonato Carioca. Em 2021, ambos completam 116 edições jogadas. Em seguida vem Flamengo e América, com 110 e 108 edições jogadas respectivamente. E assim, finalizamos o ranking dos maiores campeões cariocas da história. Flamengo é o líder com 36 títulos, em seguida, Fluminense com 31 e Vasco com 24 conquistas. Piazada, curtam e comentem esse vídeo. E não se esqueçam de conferir o link da descrição,
para você aprender realmente como viver de YouTube. Valeu, curiosos, e até a próxima!